Deuses Falsos, de Timothy Keller, capítulo 4. A sedução do sucesso. O rápido declínio da satisfação. Madonna, a lenda pop, descreve a sedução do sucesso com as próprias palavras. Tenho uma vontade intensa, e toda a minha vontade sempre foi vencer um sentimento horrível de inadequação. Esforço-me ao máximo para superá-lo e me descubro um ser humano especial. Então passo para outra etapa e me acho medíocre e desinteressante. Isso ocorre vez após vez. Minha ambição na vida origina-se desse medo horroroso de ser medíocre. E isso está sempre me movendo-me adiante. Porque, embora tenha me tornado alguém, ainda preciso provar que sou alguém. Minha luta nunca terminou e provavelmente jamais terminará. Para Madonna, o sucesso é como uma droga que lhe dá um senso de importância e dignidade. Mas a euforia acaba logo e ela precisa repetir a dose. Ela tem de provar seu valor a si mesma repetidas vezes. A força propulsora por trás disso não é a alegria, mas o medo. No filme Carruagens de Fogo, um dos personagens principais é um velocista que expressa com eloquência a mesma filosofia. Quando lhe perguntam por que corre, ele diz que não é por amor. Estou mais para um viciado, responde. Mais tarde, antes de participar da corrida olímpica de 100 metros, suspira. Satisfação. Tenho 24 anos e jamais a conheci. Vivo eternamente em busca de algo, embora não saiba do que corro atrás. Levantarei os olhos e olharei para a pista de 1,2 metro de largura, com 10 solitários segundos para justificar minha existência inteira. Mas será que conseguirei? Não muito antes da morte do diretor de cinema Sidney Pollack, foi publicado um artigo sobre sua incapacidade de diminuir o ritmo e desfrutar de seus anos derradeiros na companhia dos entes queridos. Embora estivesse adoentado e o penoso processo de filmagem o desgastasse, não conseguiria justificar a própria existência se parasse. Explicou. Toda vez que termino um filme, sinto que fiz o que devia fazer no sentido de merecer minha permanência aqui por cerca de mais um ano. Mas depois, ele sentia a necessidade de começar tudo de novo. A realização é o álcool do nosso tempo, diz Mary Bell, conselheira que trabalha com altos executivos. E continua. Hoje em dia, pessoas de bem não abusam do álcool, abusam da própria vida. Você é bem-sucedido, então coisas boas acontecem. Você conclui um projeto e se sente fantástico. Essa sensação não dura para sempre e você volta ao normal. Então pensa, preciso iniciar um novo projeto, o que ainda é normal. Mas você ama a sensação de euforia, então precisa experimentá-la de novo. O problema é que essa euforia não dura muito tempo. Digamos que esteja trabalhando em uma negociação e ela não é aprovada. Sua autoestima está em jogo, pois você tem adquirido valor próprio com base nas circunstâncias externas. Por fim, neste ciclo, você desce ao nível da dor com frequência cada vez maior. Os êxtases não parecem mais tão empolgantes. Você pode acabar fechando um negócio ainda mais rentável do que aquele que lhe escapou, mas por alguma razão, ele não o leva à euforia. Da próxima vez, você nem voltará ao normal, em razão do seu desespero para fechar o acordo seguinte. O vício em realização em nada difere de qualquer outro tipo de dependência. No final, a realização não consegue responder verdadeiramente às grandes questões. Quem sou eu? Qual é o meu verdadeiro valor? Como enfrento a morte? Ela transmite a ilusão inicial de uma resposta. Uma torrente inicial de felicidade leva-nos a crer que alcançamos, sendo incluídos, aceitos e tendo provado quem somos. Contudo, a satisfação logo se dissipa. A idolatria do sucesso.
Mais que outros ídolos, o sucesso e a realização pessoais levam a uma percepção de que somos deuses, que nossa segurança e valor se baseiam em nossa própria sabedoria, força e também em nosso desempenho. Ser o melhor no que você faz, estar no auge, significa não haver quem se compare a você. Você é o máximo. Um sinal de que você fez do sucesso um ídolo é a falsa sensação de segurança que ele traz. O pobre e o marginalizado preveem o sofrimento. Sabem que a vida nesta terra é sórdida, brutal e curta. Pessoas bem-sucedidas ficam muito mais chocadas e dominadas pelos problemas. Como pastor, sempre ouvi muita gente de alto escalão dizer o seguinte, ao enfrentar a tragédia: não é assim que a vida deveria ser. Em meus anos de pastorado, nunca ouvi esse tipo de linguagem entre a classe trabalhadora e os pobres. A falsa sensação de segurança origina-se da deificação de nossa realização e da expectativa de que ela nos mantenha protegidos dos problemas da vida de um modo que só Deus consegue fazer. Outro indicador de que você fez da realização um ídolo é que ela distorce sua visão de si mesmo. Quando suas realizações servem de base para o seu valor como pessoa, elas podem levar a uma visão exagerada de suas habilidades. Certa vez, uma jornalista me contou que havia jantado com um homem de negócios muito bem-sucedido e rico. Ele dominou a conversa a noite inteira, mas a repórter percebeu que quase nada do que foi dito tinha relação com economia ou finanças, o único campo de especialização de seu interlocutor. Ao discorrer sobre design de interiores, escolas não mistas ou filosofia, ele agia como se suas opiniões fossem igualmente bem fundamentadas e imbuídas de autoridade. Se para você seu sucesso é mais do que apenas sucesso, se for a medida de seu valor, então a realização em uma área específica da vida o fará acreditar que é perito em todas as áreas. Sem dúvida, isso leva a todos os tipos de escolhas e decisões ruins. Essa visão distorcida de nós mesmos faz parte da cegueira da realidade que a Bíblia diz sempre acompanhar a idolatria. No entanto, o principal indicador de que estamos envolvidos com a idolatria do sucesso é acharmos que não conseguiremos manter nossa autoconfiança na vida a menos que permaneçamos no auge de nossa área de atuação. Chris Evert foi uma das principais tenistas das décadas de 1970 e 1980. Seu aproveitamento era o melhor entre todas as jogadoras da história, mas pensar em aposentadoria a deixava paralisada. Ela disse o seguinte a um entrevistador: eu não fazia ideia de quem era ou do que poderia ser longe do tênis. Fiquei deprimida e com medo porque uma parte tão grande da minha vida havia sido definida como uma campeã do tênis. Fiquei completamente perdida. Vencer fazia-me sentir alguém, fazia-me sentir bela. Era como depender de uma droga. Eu precisava das vitórias, do aplauso, para ter uma identidade. Um amigo meu tinha alcançado o auge da profissão, mas o vício em remédios controlados o obrigou a renunciar sua posição e ingressar em um período de reabilitação por uso excessivo de substância química. Havia se tornado dependente, em parte por causa da expectativa de ser sempre produtivo, dinâmico, otimista e brilhante. Mas se recusava a culpar as exigências alheias por sua ruína. Minha vida estava edificada sobre duas premissas, disse. A primeira era de que eu poderia controlar sua aprovação e sua opinião sobre mim por meio do meu desempenho. A segunda era de que isso era tudo o que importava na vida. Seria errado pensarmos que essa idolatria se aplica apenas a indivíduos. Também é possível que um grupo inteiro de profissionais se apaixone pelas próprias habilidades e programa de ação que os trate como forma de salvação. Será que cientistas, sociólogos, terapeutas e políticos reconhecem os limites do que são capazes de realizar ou se inclinam a reivindicações messiânicas? Deveria haver uma sóbria humildade em relação
ao quanto uma política pública ou progresso tecnológico é capaz de produzir para solucionar os problemas da raça humana. Uma cultura de competição. Nossa cultura contemporânea nos faz particularmente vulneráveis à transformação do sucesso em falso Deus. Em seu livro A Mente Desprotegida, Modernização e Consciência, Peter Berger ressalta que, nas culturas tradicionais, o valor pessoal é mensurado na perspectiva da honra. Confere-se honra àqueles que satisfazem o papel que lhes é atribuído na comunidade, como cidadão, pai, mãe, professor ou governante. A sociedade moderna, entretanto, é individualista e fundamenta o valor na dignidade. Dignidade significa o direito de cada indivíduo desenvolver a própria identidade e natureza, livre de qualquer papel ou categoria atribuídos pela sociedade. Portanto, a sociedade moderna exerce grande pressão sobre os indivíduos para que demonstrem seu valor mediante a realização pessoal. Não basta ser bom cidadão ou membro de família. Você precisa vencer, estar no topo, mostrar que é um dos melhores. O livro de David Brooks, A Caminho do Paraíso, descreve o que ele chama de profissionalização da infância. Desde os primeiros anos, uma aliança entre pais e escolas cria uma panela de pressão de competição planejada para gerar alunos que sejam excelentes em tudo. Brooks chama isso de mecanismo orgânico monstruoso, um poderoso sucessotrônico. A família não é mais o que Christopher Lasch um dia chamou de refúgio em um mundo desalmado, um contrapeso para as áreas da vida em que impera o salve-se quem puder. Em vez disso, ela se tornou o berçário onde o anseio por êxito começa a ser cultivado. Essa ênfase profunda em grandes realizações está cobrando um preço alto dos jovens. Na primavera de 2009, Nathan Hatch, presidente da Wake Forest University, reconheceu o que muitos educadores percebem há anos. Um número desproporcional de jovens adultos vem tentando ingressar nas áreas de finanças, consultoria, direito corporativo e medicina especializada em razão dos altos salários e da aura de sucesso dessas profissões. Os estudantes agiam assim sem muita informação a respeito de questões mais amplas como sentido e propósito, disse Hatch. Ou seja, escolhem profissões não em resposta à questão que trabalho ajudará as pessoas a prosperar, mas sim que trabalho me ajudará a prosperar? Em consequência disso, há um alto grau de frustração manifesta por causa de um trabalho insatisfatório. Hatch esperava que a retração econômica entre 2008 e 2009 forçasse muitos estudantes a reconsiderar esse modo básico de escolher a profissão. Se nossa cultura inteira incentiva-nos com veemência a adotar esse Deus falso, como fugir dele? O defunto bem-sucedido. Um dos homens de mais êxito e poderosos no mundo da sua época foi Naamã, cuja história é contada na Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Ele tinha o que alguns poderiam chamar de vida perfeita. Comandava o exército de Arã, onde hoje fica a atual Síria. Também desempenhava a função equivalente à do primeiro-ministro da nação, já que o rei da Síria se apoiava em sua mão nas ocasiões formais do Estado. 2 Reis 5,18. Homem rico, soldado valente, era muito condecorado e honrado. No entanto, todos esses grandes feitos e habilidades esbarraram em fatores limitadores. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante e muito respeitado diante do seu senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Era um guerreiro valente, porém leproso. Observe-se como o autor de 2 Reis faz diversos elogios e menciona várias realizações, mas de repente acrescenta que, apesar de tudo isso, Naamã era um morto-vivo. A lepra na Bíblia abrangia uma diversidade de enfermidades dermatológicas fatais e devastadoras que aleijava e desfiguravam devagar suas vítimas até matá-las. A palavra tinha a mesma gravidade que câncer tem hoje.
O corpo de Naamã passava por uma explosão em câmera lenta. Ele incharia, sua pele e ossos se partiriam e se desprenderiam por etapas enquanto ele morria aos poucos. Naamã tinha tudo: riqueza, habilidade atlética, aclamação popular. Mas, sob todas essas coisas, ele estava literalmente caindo aos pedaços. Uma das principais motivações por trás do impulso pelo sucesso é a esperança de entrar na roda interna. C.S. Lewis foi perspicaz ao escrever sobre esse assunto em um dos ensaios mais famosos seus. Não creio que as motivações econômicas e eróticas sejam as únicas responsáveis pelo que ocorre no mundo. É um desejo ardente, um anseio por estar por dentro que assume várias formas. Você quer o conhecimento prazeroso que só nós 4 ou 5 temos. Somos as pessoas que realmente sabem. Enquanto for governado por esse desejo, jamais estará satisfeito. Até vencer o medo de ficar de fora, alguém de fora você será. O que Lewis quer dizer com alguém de fora você será? Naamã tinha sucesso, dinheiro e poder, mas era leproso. Supõe-se que êxito, riqueza e poder tornem você uma pessoa totalmente de dentro, acolhida nos círculos sociais mais exclusivos e nas rodas internas. Contudo, a natureza contagiosa da doença de pele de Naamã fizera dele um forasteiro. Todo o seu sucesso era inútil, uma vez que não podia superar sua alienação social e o desespero emocional. Nesse sentido, a história de Naamã funciona como uma parábola. Muitas pessoas correm atrás do sucesso como forma de superar a impressão de ser, de algum modo, de fora. Se o alcançam, acreditam que o êxito lhes abrirá as portas dos clubes, dos ambientes sociais, dos relacionamentos com gente conectada e influente. Afinal, imaginam, serão acolhidas por todas as pessoas realmente importantes. O sucesso promete isso, mas, no fim, é incapaz de cumprir. A lepra de Naamã representa a realidade de que o sucesso não tem como entregar a satisfação que procuramos. Muitas das pessoas mais bem-sucedidas testificam ainda se sentirem por fora e de ter dúvidas em relação a si próprias. Procurando nos lugares errados. Numa das suas investidas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel que passou a servir a mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: "Quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Ele o curaria de sua lepra." A mulher de Naamã tinha uma escrava que falou com ele sobre um grande profeta em Israel. Desesperada o suficiente para pegar-se ao mínimo de esperança que lhe dessem, Naamã partiu para Israel em busca da cura por meio de Eliseu. Levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 peças de roupas finas, bem como uma carta de referência do rei da Síria para o rei de Israel, que dizia: "Assim que esta carta chegar a ti, saberás que te enviei meu servo Naamã para que o cures da lepra." Logo foi ao encontro do rei de Israel, entregando-lhe a carta e oferecendo dinheiro. Esperava que, por causa de sua riqueza e da carta, o rei de Israel ordenaria ao profeta que o curasse, permitindo-lhe retornar para casa com saúde. Naamã esperava obter a cura pelas cartas de máxima recomendação endereçadas de um rei a outro. Pensou que poderia usar o próprio sucesso para lidar com seus problemas. Não entendia que algumas coisas só Deus pode fazer. A escrava lhe dissera apenas para ver o profeta em Israel, indo diretamente ao profeta e suplicando pela cura. Isso não correspondia à visão que Naamã tinha do mundo. Em vez disso, ajuntou um valor enorme para pagamento, apresentou uma carta de recomendação da fonte mais elevada possível e procurou o homem mais poderoso de Israel, o rei. No entanto, o monarca israelita não ficou contente. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou suas roupas e disse: "Por acaso sou Deus, que pode matar ou dar vida,
para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Vede como busca um pretexto para me atacar. Naamã e o rei sírio acreditavam que a religião em Israel funcionava como em quase todas as nações da época e em muitas nações de hoje. Achavam que ela era uma espécie de controle social. O princípio em operação é o seguinte: se você vive de modo correto, os deuses ou Deus terão de abençoá-lo e lhe dar prosperidade. Nada mais natural, então, que presumir que as pessoas mais bem-sucedidas em uma sociedade fossem aquelas mais próximas de Deus. Seriam essas pessoas que conseguiriam obter o que desejassem de Deus. Por isso, a religião tradicional sempre espera que os deuses atuem por meio do indivíduo bem-sucedido e não por meio de quem está de fora, os fracassados. Essa é a razão por que Naamã foi diretamente ao rei. O rei de Israel, contudo, rasga suas roupas quando lê a carta. Sabe que o rei sírio não entenderá que o Deus de Israel é diferente e que ele, rei, não tem como ordenar a cura de Naamã. O Deus de Israel não se deixa controlar, não pode ser comprado nem apaziguado. Os deuses das religiões podem ser controlados. Se lhes oferecermos nosso trabalho duro e devoção, ficam em dívida conosco. Entretanto, o Deus de Israel não pode ser abordado dessa maneira. Independentemente do que nos conceda, sempre é um dom da graça. Quando o rei de Israel bradou: Sou um Deus? Posso matar e trazer a vida? Ele tocou no cerne do problema de Naamã, que havia feito do sucesso um ídolo. Esperava que, com base em sua realização, pudesse aproximar-se das pessoas com o seu sucesso e conseguir tudo o que necessitasse. Mas realização, dinheiro e poder não podem matar ou dar vida. Quanto mais estudo esse texto ao longo dos anos, mais admiro Naamã. Ele era uma pessoa boa e talentosa de verdade, mas isso só serve para mostrar que a melhor pessoa do mundo não tem a menor ideia de que maneira buscar a Deus. Não sejamos rígidos demais com ele. Naamã mexe seus pauzinhos, cita nomes, gasta um monte de dinheiro e alcança o auge. Se é assim que se lida com todos os seres humanos importantes, então por que não lidar com Deus da mesma maneira? Mas o Deus da Bíblia não é assim. Naamã está à procura de um Deus domesticado, mas este é um Deus indomável. Ele busca um Deus que possa tornar seu devedor, mas este é um Deus de graça, a quem todos são devedores. Naamã está buscando um Deus particular, um Deus para você, mas não para todos. Mas esse é o Deus de todo o mundo, quer o reconheçamos, quer não. Algo difícil. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as roupas? Envia-o a mim e saberás que há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos e com o seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Naamã foi à casa de Eliseu e o que viu e ouviu ali o surpreendeu. Aparentemente insensível à honra prestada a ele, o profeta não foi até a porta. Limitou-se a mandar seu servo falar com Naamã. A segunda surpresa foi a própria mensagem. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, tua pele será restaurada e ficarás purificado. Porém, Naamã retirou-se indignado, dizendo: Eu tinha certeza de que ele viria me encontrar, invocaria em pé o nome do Senhor seu Deus, colocaria a mão sobre as feridas e me curaria da lepra. Por acaso os rios Abana e Farpar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar neles e ficar purificado? E foi embora, indignado. Porém, seus servos foram até ele e lhe disseram: Meu pai, se o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil, não o terias feito? Quanto mais se ele apenas diz: Lava-te e ficarás purificado. Naamã esperava que Eliseu pegasse o dinheiro e realizasse algum ritual de magia. Ou, pensou ele, se Eliseu não aceitasse o dinheiro, ao menos exigiria que Naamã fizesse algo difícil
para merecer a cura. Em vez disso, foi-lhe pedido para simplesmente ir e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Diante disso, ele foi embora indignado. Por quê? De novo, a cosmovisão inteira de Naamã consistia em ser desafiado. Ele acabara de descobrir que esse Deus não é uma extensão da cultura, mas alguém que a transformava, não um Deus controlável, mas um Senhor soberano. Agora, Naamã estava sendo confrontado por um Deus que só atua com base na graça em suas relações com os seres humanos. Ninguém pode controlar o verdadeiro Deus porque ninguém é capaz de conquistar, merecer ou alcançar a bênção e salvação concedidas por eles. Naamã indignou-se por achar que lhe seria pedido para fazer algo grandioso, por assim dizer, algo como trazer de volta a vassoura da bruxa amada Oeste ou devolver o anel do poder à montanha da perdição. Essas seriam exigências condizentes com sua autoimagem e cosmovisão. Mas a mensagem de Eliseu fora um insulto. Qualquer idiota, qualquer criança, qualquer um pode descer e nadar cachorrinho no Jordão, pensou Naamã. Isso não requer de forma alguma habilidade ou realização. Exato. Isso é uma salvação para todos, bons ou maus, fracos ou fortes. Até Naamã aprender que Deus era um Deus de graça, cuja salvação não pode ser obtida, apenas recebida, permaneceria escravo de seus ídolos. Continuaria a usá-los para conquistar segurança e significado que esses ídolos não podiam produzir. Somente se compreendesse a graça de Deus, Naamã veria que seus sucessos eram, em última análise, dons de Deus. Sim, Naamã despendera muita energia para alcançá-los, mas só conseguira graças aos talentos, às habilidades e às oportunidades que Deus lhe tinha concedido. Dependera da graça de Deus a vida toda, mas não enxergava isso. Lava-te apenas, portanto, era uma ordem difícil por ser fácil demais. Para executá-la, Naamã tinha de admitir sua impotência e fraqueza e receber sua salvação como um dom gratuito. Se você deseja a graça de Deus, tudo de que precisa é da necessidade, tudo de que necessita é nada. Mas esse tipo de humildade espiritual é difícil de expressar. Dirigimo-nos a Deus dizendo: veja tudo o que tenho feito, ou talvez, veja tudo o que tenho sofrido. Deus, no entanto, quer que olhemos para Ele, somente para nos lavarmos. Naamã precisava aprender a abandonar seu feito mortal. A expressão vem de um antigo hino. Abandona teu fazer mortal aos pés de Jesus. Apoia-te nele, somente nele, gloriosamente completo. A pequena sofredora. Em cada parte da Bíblia, os escritores se esforçam para enfatizar que a graça e o perdão divinos, embora gratuitos para quem os recebe, sempre custam um alto preço para quem os concede. Desde as partes iniciais da Bíblia, entendia-se que Deus não podia perdoar sem sacrifício. Ninguém que sofre ofensa séria consegue simplesmente perdoar o ofensor. Se lhe roubaram dinheiro, oportunidade ou felicidade, você pode exigir que o malfeitor lhe restitua ou perdoá-lo. Mas quando perdoa, significa que você absorve a perda e o débito. Você mesmo os carrega. Por isso, todo perdão custa caro. É notável a frequência com que as narrativas bíblicas fazem referência a esse princípio básico. Essa história também teve alguém obrigado a suportar o sofrimento com paciência e amor, a fim de que Naamã recebesse a bênção. Refiro-me a uma personagem da narrativa que entrou e saiu tão rápido que mal se consegue percebê-la. No entanto, em certo sentido, ela foi a personagem mais importante da história. Quem era? A escrava da esposa de Naamã, capturada durante um ataque militar dos sírios. Na melhor das hipóteses, isso significa que sua família havia sido feita cativa e todos tinham sido vendidos. Na pior,
significa que eles tinham sido mortos diante dos olhos dela. Quando a encontramos nessa história, ela está no fundo do fundo da estrutura social síria. Trata-se de uma forasteira no que diz respeito à raça, de uma escrava, de uma mulher e jovem, provavelmente entre 12 e 14 anos. Resumindo, sua vida está arruinada por completo. E quem é o responsável por isso? O Marechal de Campo Naamã, comandante militar supremo. No entanto, como ela reage ao descobrir que seu maior inimigo foi acometido de lepra? Se nos dispormos a alcançar o topo, mas, em vez disso, descobrimos-nos no primeiro degrau da escada, isso geralmente nos levará a grande ceticismo e amargura. Procuraremos desesperados à nossa volta pessoas a quem culpar por nossos fracassos. Podemos até nos deixar levar por fantasias de vingança. Todavia, a pequena escrava não caiu nessa armadilha. Por acaso ela disse: "Ah, lepra! Vi mais um dedinho cair. Oh, dançarei sobre seu túmulo." Nada, nada disso. Veja as palavras que ela usou. Quem me dera o meu senhor procurasse o profeta. Há empatia e preocupação nessas palavras. Devia ser sincera a sua vontade de aliviar-lhe o sofrimento e salvá-lo. Não havia outra razão para lhe falar sobre o profeta. Pense bem, Naamã agora estava nas mãos dela. O que ela sabia podia salvá-lo, e ao esconder a informação, poderia fazê-lo sofrer terrivelmente, podia fazê-lo pagar por seus pecados, fazer com que ele suportasse o preço por aquilo que lhe fizera. Naamã a maltratara, e agora ela tinha como maltratá-lo. Contudo, não fez isso. Essa heroína bíblica desconhecida recusou-se a aliviar o próprio sofrimento, fazendo Naamã pagar por ele. Ela agiu como a Bíblia inteira nos ordena, não buscou vingança, confiou em Deus para ser o juiz de tudo aquilo. Perdoou Naamã e tornou-se veículo de sua cura e salvação. Confiou em Deus e suportou o sofrimento com paciência. Como Dick Lucas, pregador britânico, certa vez disse a seu respeito: "Ela pagou o preço de ser útil, sofreu e perdoou sem saber o quanto Deus usaria o seu sacrifício." O grande servo sofredor. Esse tema bíblico, isto é, de que o perdão sempre exige um servo sofredor, tem seu clímax em Jesus, quando ele cumpre as profecias do servo sofredor que virá para salvar o mundo. Apesar de ter vivido em alegria e glória com o Pai, perdera tudo. Tornou-se um ser humano, um servo, e sujeitou-se a açoites, prisão e morte. Ao olhar da cruz para baixo para os supostos amigos, com alguns a negá-lo, alguns a traí-lo e outros a abandoná-lo, ele pagou o preço. Perdoou-os e morreu na cruz por eles. Na cruz, vemos Deus fazendo, no plano cósmico, o que todos precisamos fazer ao perdoarmos. Nela, Deus absorveu o castigo e a dívida pelo pecado. Pagou-a de modo que não tivéssemos de fazê-lo. Não escaparemos de nossa idolatria do sucesso simplesmente impondo-nos severa repreensão por isso. No fim da década de 1990, pouco antes do colapso da internet e de 11 de setembro de 2001, a ênfase excessiva no sucesso e no materialismo foi exposta em um artigo de Ellen Rubin para a revista Fast Company. De todos os assuntos pelos quais estamos obcecados, o sucesso é aquele sobre o qual mais mentimos, que o sucesso e seu primo dinheiro nos deixarão seguros, que o sucesso e seu primo poder nos farão importantes, que o sucesso e sua prima fama nos farão felizes. Chegou a hora da verdade, porque as pessoas mais inteligentes, mais talentosas, mais bem-sucedidas da nossa geração estão flertando com o desastre em números recordes? As pessoas estão usando todos os seus meios para conseguir dinheiro, poder e glória e depois se autodestroem. Talvez nunca tenham desejado nada disso em primeiro lugar ou não gostaram do que viram quando enfim o alcançaram. Não muito tempo depois que esse artigo foi escrito,
à luz da leve recessão entre 2000 e 2001, houve muita choradeira semelhante relacionada à maneira que nossa cultura se tornara viciada em sucesso. Quando aprenderíamos que temos feito do sucesso e seus primos deuses de nossa sociedade? Então os ataques de 11 de setembro de 2001 aconteceram e a mídia anunciou o fim da ironia. Agora, dizia-se, retornaremos aos valores mais tradicionais do trabalho duro, das expectativas modestas e da gratificação adiada. Nada parecido aconteceu. Entre 2008 e 2009, quando a economia global entrou em colapso, ficou claro que nossa cultura havia retornado a seu vício. O ídolo do sucesso não pode ser simplesmente expulso, precisa ser substituído. O desejo do coração humano por um objeto particular de valor pode ser superado, mas a necessidade que o coração tem de possuir algum objeto assim é insuperável. Como podemos interromper a obsessão do nosso coração por fazer algo difícil, a fim de nos curarmos do nosso senso de inadequação, a fim de dar sentido à nossa vida? Só quando virmos o que Jesus, nosso grande servo sofredor, fez por nós, enfim, entenderemos por que a salvação divina não exige algo difícil de nós. Não temos essa obrigação porque Jesus já a satisfez. Por isso, podemos simplesmente lavar-nos. Jesus fez tudo por nós e nos ama. Eis como sabemos que nossa existência está justificada. Quando cremos com a mente no que Ele realizou em nosso favor e nos comovemos no coração pelo que Ele fez por nós, o vício do sucesso a todo custo começa a ser destruído por completo. O fim da idolatria. Naamã humilhou-se e entrou no Jordão. Os resultados foram impressionantes. Então, ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele tornou-se como a pele de um menino e ficou purificado. Então, ele voltou-se ao homem de Deus com toda a sua comitiva. Ao chegar diante dele, disse: Agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Peço-te agora que receba um presente do teu servo. Porém, Eliseu respondeu: Tão certo como vive o Senhor a quem cultuo, não o receberei. Naamã insistiu com ele para que o recebesse, mas ele se recusou a recebê-lo. A história bíblica da salvação ataca a nossa adoração ao sucesso, do início ao fim. Para ser curado, Naamã teve de aceitar a palavra de uma serva, e mais tarde, de um servo de Eliseu, e por fim, dos próprios servos. Na época, essas pessoas eram tratadas por indivíduos poderosos e de alta posição como um animal de estimação ou uma besta de carga. Deus, no entanto, enviou sua mensagem de salvação por meio deles. A resposta não veio do palácio, mas das acomodações dos escravos. Certamente, o exemplo supremo desse tema é o próprio Jesus Cristo. Ele veio não para Roma ou Alexandria ou China, mas para uma colônia atrasada. Nasceu não em um palácio, mas em uma manjedoura dentro de um estábulo. Busca não em cortes e em palácios, nem recolhe as cortinas reais, mas vasculha o estábulo e vê teu Deus estendido sobre a palha. Ao longo de todo o ministério de Jesus, os discípulos lhe perguntavam: Quando o Senhor tomará o poder? Quando vai parar de confraternizar-se com gente simples? Quando começará a estabelecer sua rede de contatos e a levantar fundos? Quando se candidatará a um cargo no governo? Quando serão as primárias? Quando será nossa primeira aparição na TV? Em vez disso, Jesus serviu humildemente e depois foi torturado e morto. Mesmo quando Jesus ressuscitou dos mortos, apareceu primeiro a mulheres, gente que na época não desfrutava de posição alguma. A salvação de Jesus é recebida não pela força, mas pela admissão de fraqueza e necessidade. E a salvação de Jesus foi alcançada não pela força, mas mediante entrega, serviço, sacrifício e morte.
Essa é uma das grandes mensagens da Bíblia. Deus escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, as tolas e desprezadas para envergonhar as sábias, e até as que não são, para reduzir a nada as que são. É assim que Deus faz.